Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre a profissão de fonoaudiólogo. Então, calma. Pessoal, deve estar achando estranho, né? Mas isso faz parte de um exercício de fono. Já já a gente vai explicar, mas vamos entender um pouquinho mais sobre essa profissão. Confere aí. Na década de 70, houve a idealização da profissão de fonoaudiólogo, oriunda da preocupação da medicina e da educação com a profilaxia e a correção de erros de linguagem apresentados pelos escolares. Na década de 60, deu-se início ao ensino de fonoaudiologia no Brasil. O fonoaudiólogo é um profissional de nível superior que atua na prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas de desenvolvimento de linguagem, audição, fala, fluência, articulação, deglutição, mastigação e respiração. Legal, e antes da gente bater um papo com a fonoaudióloga, olha só, a Cissa Panico, que a gente vai conhecer já já, me passou alguns exercícios, aquecimento vocal. Olha só. Abril, maio, junho. Abril, maio, junho. Julho, agosto, setembro. Julho, agosto, setembro. Outubro, novembro, dezembro. Outubro, novembro, dezembro. Sem elevar os ombros e solta num S. O máximo que você conseguir. Façachã. Façachã, 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 façachã. Agora vazajã, 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 vazajã. Bom, e pra gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, deu pra ver aí alguns exercícios, não é? Aquecimento vocal. Normalmente quem não conhece muito, não entende o que é isso, acha que a pessoa não está batendo muito bem, né? Mas a gente vai bater um papo aqui com a Cissa Panico, que é fonoaudióloga, para falar justamente a respeito dessa profissão. Tudo bem? Prazer? Prazer. Muito obrigada pelo convite. Bom, a gente já viu os exercícios, né, vocais, o aquecimento. Por que isso é tão importante? A primeira pergunta que eu te faço, Cissa, por favor. Então, os profissionais da voz, eles precisam de uma atenção especial nesse trato vocal, então, para eles poderem ter um bom uso vocal, não apresentarem patologias. Hoje, nos consultórios, a gente sabe que tem muitos professores, às vezes jornalistas, que acabam procurando a fonoaudiologia porque tem um famoso calo na prega vocal, mas que é um nódulo vocal, que a gente chama, né? E aí precisa fazer um tratamento para haver uma regressão desse nódulo, e são importantes esses exercícios para toda a comunicação. Eu acredito que hoje em dia, diante dessa pandemia, que a gente está tendo que usar máscara, tudo isso está muito prejudicado. Muitas vezes as pessoas não entendem o que as outras falam por conta da máscara, né? E aí eu acredito que todos esses exercícios também são benéficos para essas pessoas todas que estão usando máscara, poderem se comunicar melhor com o seu interlocutor. Hoje em dia é todo mundo, né? E no caso de jornalista, a gente estava inclusive conversando, né? Eu trabalho com isso já há um bom tempo, né? Há 20 anos que eu trabalho com rádio, televisão e tudo mais. Então é muito importante, fiz muito fono, porque tem que fazer por conta da profissão. É fundamental, né? A mesma coisa, o cara vai fazer uma atividade física, ele tem que fazer o aquecimento, né? E a mesma coisa, quando você vai falar, não só profissionalmente. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Então, porque você é um músculo, né? A prega vocal é um músculo. Então, da mesma forma que você tem que aquecer para a parte do corpo, você também tem que aquecer a voz e desaquecer, né? Se for o caso, às vezes depende de cada recomendação quando há uma patologia, né? Hoje os cantores também procuram muitos fonoaudiólogos para fazer um preparo vocal
com o apoio do professor de canto. Então, assim, eu acho muito importante, né? Mas a fonoaudiologia não se restringe só à voz, né? A fonoaudiologia é uma área muito bacana porque você tem muitas possibilidades, né? Tanto de áreas de atuação, que basicamente são 5, né, áreas que a gente fala. Então a gente tem a linguagem, a gente tem a parte de voz, que é super importante, a parte de motricidade oral, a parte de leitura escrita e a parte de audição. Então são 5. 5 áreas básicas, mas tem algumas que ramificam aqui, né? Então dentro da motricidade oral a gente tem a área da disfagia, que trabalha com a parte da deglutição. Hoje, nos casos de Covid, a gente está tendo que atuar nos hospitais, né? Aliás, a fonoaudiologia já atua no hospital há muito tempo, né? Com o bebê, na maternidade, né? Quando nasce, para aprender a mamar, às vezes precisa de um apoio. Mas também, hoje, está tendo esse trabalho de disfagia para tirar a sonda que foi colocado, né, foi entubado, então precisa desentubar, tem que voltar a ensinar a parte da alimentação. Então tudo isso permite, e a fonoaudiologia você pode tanto estar atuando num consultório, como você pode estar atuando num hospital, como você pode estar atuando numa instituição, às vezes em alguma escola. Então você tem uma gama muito grande, tá? Isso é uma coisa muito bacana, eu acho, porque não restringe. Até em empresas, né? Tem fonoaudiólogas que atuam em empresas, fazendo exames de audição, fazendo justamente esse trabalho vocal em empresas de telemarketing que precisam desse trabalho. Então, assim, eu vejo como uma profissão muito completa e eu vejo que hoje a comunicação é uma parte muito importante. A gente sabe que a vinda da tecnologia acabou fazendo com que a comunicação, a interação entre as pessoas sofressem alguns prejuízos, né? Então, hoje eu vejo no consultório aparecendo muitas crianças com dificuldade de interação e comunicação, mais do que antes, até diante dessa questão da pandemia. Então, eu vejo que é uma profissão que tem um futuro aí muito bom, já tem um presente, mas tem um futuro muito bom, muito positivo. Você também trabalha muito com crianças, né? Hoje você inclusive falou, muita gente procura, né, o trabalho de uma fonoaudióloga. Por quê? Então, principalmente hoje, as crianças, no caso agora. Hoje, assim, acho que, primeiro, a gente está tendo um diagnóstico muito mais cedo, né? Crianças do espectro do autismo estão aparecendo mais cedo no consultório. Crianças, eu sou especialista em linguagem, então com alterações na linguagem, os atrasos de linguagem estão aparecendo mais também. O que eu percebo muito é que as famílias hoje em dia, acho que até assim, estão perdendo um pouco o brincar com a criança, a parte de comunicação tá falha diante da tecnologia, às vezes os pais ficam muito no celular, e isso tudo, às vezes a gente tem que sentar com os pais, esses pais participam desse processo terapêutico, você tem que fazer para você ter um engajamento aí da família, é muito importante eles participarem do processo terapêutico, né? E envolvê-los nesse processo para que a criança possa se desenvolver. E tá muito, eu vejo que muitas crianças estão sofrendo um pouco nessa pandemia por conta dessa questão da interação. Com certeza. Né? E o consultório está aparecendo muito mais criança agora, eu vejo, tem muita criança aparecendo com essas alterações de atraso de fala, atraso de linguagem. Ô Cissa, como você se interessou pela profissão? Falou, puxa vida, eu quero ser fonoaudiólogo, porque fonoaudióloga, porque no nosso quadro aqui, o Se Liga na Profissão, a ideia é justamente essa, falar um pouco sobre a profissão, passar dicas e tudo mais. Como que você se interessou por essa profissão? Bom, eu sempre gostei de ajudar, então eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área da saúde, e que eu queria ajudar. E, na verdade, eu tinha um contato com uma clínica lá em São Paulo, que é a Derdic, que é uma clínica de fonoaudiologia e que tem uma escola de crianças surdas, então eu já fui lá conhecer. Curiosamente, eu assisti um filme que chama Filhos do Silêncio, esse filme me levou um pouco para essa área e falei, nossa, eu adorei a parte de surdez, de comunicação, de proporcionar para essas pessoas a comunicação, né? E aí, com tudo isso, acabou me levando, tive alguns outros contatos, inclusive até indo em hospital de pessoas com câncer,
que tinham problemas vocais, entrega vocal, e aí realmente eu fui no AC Camargo, que é um hospital em São Paulo, para conhecer também um pouco essa área, e aí eu, assim, fui me encantando porque, assim, é muito rico você poder ver o desenvolvimento do seu paciente, né? Não tenha dúvida. Você vê o progresso, né, dessas crianças, isso, assim, não tem preço. Eu falo que é uma delícia. E é assim, no meu caso, né, nessa parte da fonoaudiologia clínica, você tem que ter muita criatividade, você tem que ter muitos materiais, e aí você tem que criar estratégias diferentes, porque você lida com uma criança, às vezes ele não topa fazer exatamente aquilo que você quer, então você tem que ter muito jogo de cintura. Então, assim, é sempre novo. Eu falo que nunca é a mesma coisa, sabe? E por isso que é tão gostoso. Eu sei que, assim, é trabalhoso, não é uma profissão que eu fecho a gaveta, vou pra casa e acabou, não. Continua o trabalho em casa, Continua, você tem que preparando, não só os relatórios, mas você tem que preparar o material para o paciente. Hoje os atendimentos online também estão acontecendo. Tem isso, a gente vive um momento atípico também, né? Sim. E assim, a faculdade, ela tem 4 anos. A faculdade são 4 anos, depois você pode fazer uma especialização, que eu recomendo muito fazer uma especialização, até por conta dessas vertentes todas que existem na fonoaudiologia. Eu ia perguntar, assim, para você trabalhar, você falou que são 5, né, em uma das vertentes, é necessário fazer essa especialização ou não? A partir do momento que você se forma em fonoaudiologia, você já pode trabalhar em qualquer uma dessas 5 vertentes? Hoje, assim, não é necessário, assim, a ponto de falar, olha, você formou, você não pode atuar em tal área. Não é que como a medicina que você tem que fazer uma residência, embora está mudando um pouco, tá? Mas eu acredito que para você ter um profissional mais habilitado é muito importante que ele faça uma especialização pelo menos, né? E o mestrado também, se possível, eu acho que... Porque, assim, requer investimento, não é uma profissão que você basta se formar e sai trabalhando. Tipo de investimento, por exemplo? Principalmente investimento... de conhecimento, né? Então você tem muitos cursos, né? Hoje a oferta ainda aumentou bastante, porque você hoje tem muito curso online, né? Antes não tinha tanto. Mas também você tem que ter um investimento na parte de materiais, financeiro, né? Sim, assim, não é uma profissão que você tem que ter muito investimento. Eu acho que tem que ter um investimento muito grande nessa parte de conhecimento, que hoje está bem facilitado com esses cursos online. Mas eu acredito assim que você tem que ter também a parte de motricidade oral. Se você for trabalhar, você tem que ter todos os materiais de motricidade oral. A espátula, a luva, a rolha, enfim, você tem que ter esses materiais para estar atendendo, né? E tudo muito adequado no ambiente. Você tem que ter brinquedos se você atua com criança, né? Se você trabalha com leitura escrita, que hoje também tem muitos casos aparecendo de leitura escrita, por quê? Porque as crianças também, os adolescentes também, às vezes não estão tendo a escola presencial, e aí estão existindo algumas falhas nesse processo aí da leitura escrita, né, produção de texto, que eles estão apresentando bastante dificuldade, e aí muitas vezes eles recorrem a um fonoaudiólogo, tá? Que legal, que papo bacana, bem esclarecedora a entrevista. E pra gente concluir, Cissa, nossa, passou rápido. Quais as dicas que você passa pro pessoal que tá em casa e de repente fala, puxa vida, tô vendo a Cissa falando lá, me interessei por essa profissão, quero seguir, que tipo de orientação, quais as principais dicas que você poderia dar para quem de repente tenha vontade de se formar? Eu acho assim, que primeiro você tem que gostar de gente, então você tem que gostar de conversar. Não que não existam áreas na fonoaudiologia, existem a parte de audição, que às vezes, lógico, você também tem que, mas talvez você não tem que fazer exames de audição, você não tem tanto esse contato com o paciente. Tem, mas é um pouco menos, de repente, claro. Mas assim, você tem que gostar de gente. Em qualquer uma das áreas da fonoaudiologia, você tem que gostar de se comunicar, gostar de conversar e ver resultado aí no seu trabalho. Então, esse é um ponto. Não é uma profissão que você simplesmente pode ter a máquina e fazer sozinho. Você depende do outro, do seu interlocutor, né? Então, eu acho que esse é um lado que você tem que estar bem atento a isso, se você gosta de conversar, de se comunicar. E eu acho assim, que como dica, saiba que assim, é uma área que você tem milhões de possibilidades.
Então, por ter milhões de possibilidades, certamente você vai achar alguma coisa dentro da fonoaudiologia que tem alguma vertente que você gosta. Então eu tenho casos de pessoas que têm dislexia, que já tem alguém que conhece disléxico e fala, nossa, então eu quero atuar na parte de dislexia. Tem a parte da deficiência, então eu quero trabalhar com crianças deficientes. Então eu acho que tem um leque muito grande, então a dica que eu dou é justamente você gostar de ajudar pessoas, gostar de gente, gostar de se comunicar, que certamente é uma profissão que vai te dar muitas possibilidades. Legal, no início da nossa entrevista eu falei meio assim, né, por causa da rolinha aqui e tal, então pra gente explicar, não passar batido pro telespectador do Se Liga na Profissão, por que tem que falar assim, por que é importante isso? Então, por você ser um jornalista, você precisa ter uma boa articulação, né? Vocês estão vendo que eu também estou procurando articular bem. Eu uso uma máscara também que me permite o interlocutor olhar para minha boca, facilitando a minha comunicação com ele, né? Mas no caso da rolha, é justamente para você mexer mais essa musculatura, usar mais, abrir mais a sua boca, o que vai permitir que a sua voz saia melhor, né? Tá e vendo? o seu interlocutor o entenda Perfeito. melhor. Deu pra entender, né, pessoal? Deu pra entender, tá tudo bem comigo. Mas depois você tem que tirar a rolha pra falar Não. da mesma forma, Claro, não mas é que é pra- você vai falar com a rolha. E é o que eu vou fazer. Muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigada a vocês. Ah lá, agora sim. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado para você que acompanhou mais uma edição do quadro Se Liga na Profissão. Tchau!